gravar e assistir ela em outro momento, às vezes até para relembrar alguma coisa. Enfim. Bom, gente, então hoje a gente vai terminar o segundo tópico. No nosso último encontro, a gente falou então sobre materiais encapsulados e encapsulantes. E eu espero que a gente comece o terceiro tópico hoje também, que aí a gente vai falar um pouco de métodos. E aí, quando a gente começar a falar de métodos, eventualmente eu vou trazer um trabalho ou outro, começando pelos trabalhos mais simples em termos de quantidade de análise, para depois a gente chegar nos trabalhos mais cheios de análises mais complicadas, tá? Então hoje vamos ver até onde a gente consegue chegar. Mas só lembrando do nosso último assunto, deixa eu só trocar minha tela aqui. Quando a gente falou desses materiais, eu falei que a gente usaria um artigo como referência, que é esse aqui de 2018, que ele fala da microencapsulação de ingredientes ativos em alimentos funcionais. E aí, nesse artigo, que é o que a gente está usando, eles dizem que os materiais usados como núcleo, os chamados core materials, que a gente já conhece, podem ser divididos aí em 12 grandes grupos, que isso é baseado num informações japonesas, né? Cada país tem as suas especificações, mas de acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar do Japão, lá existem 12 grandes categorias de ingredientes que são consideradas promotoras de saúde. E aí o artigo, eles dividem os encapsulantes dentro desses 12 grupos de materiais ativos importantes, tá? E aí no próprio artigo ele fala não só dos constituintes ativos em si, mas eles falam um pouco dos materiais de parede que são selecionados para cada um, que é também o assunto desse tópico 2, certo? Deixa eu dizer uma coisa, se vocês quiserem me interromper ou se quiserem escrever no chat, eu estou acompanhando, falem comigo, tá? Não me deixem sozinha não, segunda de manhã. Vamos lá. Tá certo, professora. Muito obrigada. Eu tô toda vermelha, ninguém repara, tá? Ontem eu tive uma crise alérgica, tô toda esquisita. Tá me filmando, né? Mas tudo bem. Bom, vejam. A primeira coisa que o artigo nos traz. Chegou. Eu não preciso nem olhar. Não olhe não, mulher. Não olhe não. Deixa eu só. Eita, meu. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Desculpa, professora. Não, imagina, fica tranquila. Eu travei um pouco, fui até beber água, porque é estranho, né? Mas tudo bem. A gente não tá prestando atenção, né, João? Pode continuar aí. O primeiro assunto que o artigo nos traz, ou a primeira forma que ele divide esses compostos, que ele chama de compostos promotores da saúde, é baseado nas suas funções fisiológicas. Então, essa figurinha aqui, a gente já até falou sobre ela na semana passada, mas ela aparece no artigo. Então, eles começam falando desses princípios ativos que tem função na musculatura, ossos e sangue. E aí, no nosso último encontro, a gente já falou um pouquinho de encapsulação de aminoácidos, peptídeos e proteínas. E aí, hoje a gente vai retomar falando de minerais. Também falam dos compostos que têm função na membrana celular, colina e ácidos graxos insaturados. Os compostos que têm relação com a saúde do nosso intestino, né? Fibras, oligosacarídeos, açúcares alcoólicos ou álcoois açúcares, também chamados de polióis, para nós é mais conhecido como polióis, e as bactérias ácido-láticas, em português a gente chama elas de BAL, e em inglês o LAB, Lactic Acid Bacteria.
E o último grupo são aqueles compostos que têm outras funções, funções anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, anticâncer, anti um monte de coisa. Que também são essas bactérias, alguns álcoois, glicosídeos, isoprenos, vitaminas e vários outros compostos. E aqui entra os pigmentos também, que são compostos que eu, por exemplo, trabalho bastante. Então, isso aqui eu vou passar bem rapidinho, porque é onde a gente parou na semana passada. O artigo fala sobre encapsulação de aminoácidos, peptídeos e proteínas de forma separada, porque é muito mais fácil trabalhar com substâncias mais simples do que com substâncias mais complexas. Né? Aminoácido é uma moléculazinha sozinha, então é bem mais fácil estudar um aminoácido e pensar em métodos de encapsulá-lo. E aí o artigo fala muito no desafio de encapsular aqueles que não são solúveis em água para aplicação em alimentos. Até porque o consumo de aminoácidos livres é muito associado para pessoas que fazem bastante atividade física, e aí eles querem que esses aminoácidos estejam presentes naquelas bebidas, né, que as pessoas consomem e tal. Só que eles são amargos, eles não misturam com água de jeito nenhum. Então aqui fala-se muito no uso de alguns encapsulantes para encapsular os aminoácidos que não são solúveis em água, principalmente. E aí, quando vai para peptídeos e proteínas, peptídeos moléculas pequenininhas, proteínas moléculas maiores, mas sempre compostas por aminoácidos variados, né? O desafio vai aumentando conforme a molécula vai ficando maior, justamente pela complexidade da molécula. E aí, tanto peptídeos quanto proteínas podem ser encapsuladas com encapsulantes à base de proteína, com encapsulantes à base de carboidrato e à base de lipídios. E por que eu estou falando novamente dessa parte proteica, já que a gente já falou sobre isso? Eu só queria lembrar a vocês 2 métodos de encapsulação que foram citados nesse momento, lá no artigo, que são os métodos que usam lipossomas ou lipoesferas. Então, são 2 métodos nos quais se usam um material ou um material de parede lipídico, mas aí normalmente esse lipídio ele não é só hidrofóbico. Ele normalmente é esse lipídio que tem característica polar e apolar, que é o que acontece, por exemplo, com fosfolipídios. Então, eles montam uma estrutura para proteger o material de interesse dentro dessa camada feita com esses lipídios, que pode ser feita de 2 formas. Existem as lipossomas, que é feita uma camada dupla de fosfolipídios. Então, vocês veem aqui, o fosfolipídio tem essa carinha, a parte polar representada pela bolinha azul e a cadeia de carbono, que é a parte apolar representada pelo compridinho preto. Então, quando eu faço uma dupla camada de fosfolipídio, eu consigo fazer a parte polar tanto fora quanto dentro, porque obviamente esses fosfolipídios vão se agrupar unindo a parte que eles têm em comum, que é a parte apolar. E aí, se eu faço essas lipossomas em água, a parte polar vai ficar para fora. Né? E aí, por esse grupamento, eu consigo, dentro da lipossoma, colocar materiais polares ou materiais hidrofílicos que têm afinidade com água. Então, eu uso uma matriz ou um encapsulante lipídico para encapsular materiais aquosos ou que têm afinidade com água, tá? E essa lipossoma também consegue encapsular os materiais gordurosos porque eles vão ficar nessa região. Eles vão ficar presos na parede da lipossoma, certo? Então, isso é um método que se tem usado, tem sido bastante citado na literatura para encapsular qualquer tipo de composto, tá? Antes a gente pensava só que a matriz gordurosa só serve para encapsular coisas gordurosas, mas com esse esquema de lipossoma isso não é uma verdade.
E quando se prepara uma camada única desses fosfolipídios, aí sim eu tenho uma estrutura de microcápsula que eu só consigo encapsular coisas hidrofóbicas, tá? Porque aqui para dentro vão ficar como se formasse um monte de micelas, né, desses fosfolipídios. Então aqui dentro é a minha região apolar. E aí então eu consigo solubilizar em água, por exemplo, compostos apolares, tá? Então, esses dois métodos de encapsulação usando matrizes lipídicas são muito citados para vários produtos, mas também para encapsulação de proteínas e de aminoácidos e peptídeos. Certo? Quando eu falo apolar, polar, hidrofílico e hidrofóbico, funciona? Vai bem esses termos ou ainda. Sim, sim, Sim? professora. Acho que está bem entendendo bem. Então tá bom. João Pedro, tudo bem também? Tudo bem também. Então tá. Que às vezes a gente demora para se acostumar, né? Mas se tá entrando bem, tá ótimo. Na graduação falava muito esses termos. Isso é bom, isso é bom. Então, segue o baile, né? Então vamos adiante. A vantagem desses materiais é que a gente consegue encapsular moléculas tanto pequenas quanto grandes, porque só vai formando essa estrutura em volta do material. Vocês sabem que proteína pode ser uma molécula gigantesca. Eu acho que até eu comentei com vocês em algum momento que eu trabalhei com encapsulação, por exemplo, de curcumina, uma molécula desse tamanico, e a gente usava um encapsulante que era um carboidrato pequeno também. Né? Proteína é uma molécula desse tamanho, então ela não consegue, eu não consigo trabalhar com ela com encapsulantes muito pequenos, que é o caso daqueles que eu citei que eu trabalhava com vocês, que são ciclodestrinas. São moléculas minúsculas. A vantagem de fazer lipossoma, lipoesfera, é que eu consigo abraçar qualquer coisa. Né? Esse material vai se depositando em volta da proteína, independente do tamanho. Tá? Bom, aqui está falando das proteínas, que a gente já viu, e aí então vamos para o segundo grupo de materiais promotores de saúde, que são minerais. Não é muito comum a gente ver artigos que trabalham com encapsulação de minerais, até porque muitos desses compostos são bem estáveis, tá? Mas o que acontece às vezes é que eles podem dar um gosto ruim para o produto. Mas em geral, a gente está bem acostumado a comer coisa ruim desde que ela seja saudável, né? Mas enfim, existem poucos trabalhos que falam de encapsulação de minerais, tá? Isso pode ter relação com o fato de serem matérias-primas de baixo custo. Eu já comentei com vocês que a tecnologia de microencapsulação, fazer uma etapa a mais para um composto, eu posso pôr o composto puro no meu alimento ou eu posso pôr ele microencapsulado no meu alimento, por exemplo. Essa etapa extra de microencapsulação pode fazer com que o meu alimento tenha que ser muito mais caro. Então, se o meu princípio ativo não compensa economicamente falando, às vezes a gente tem poucos métodos de encapsulação dele, tá? Mas enfim, existem alguns artigos que falam sobre a encapsulação de minerais, que são utilizados na fortificação de alimentos, e esses minerais podem ser estáveis durante o armazenamento ou podem ser liberados muito rápido, e aí não dá o efeito que a gente espera de consumo. Eles podem ser degradados dependendo da matriz alimentar, formando complexos com proteínas, e aí o nosso corpo talvez não consiga absorver esses minerais, e alguns gostos ruins. O artigo fala só de um exemplo de encapsulação de mineral e ele traz o uso de emulsão dupla, para que se consiga, por exemplo, a liberação controlada de magnésio. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que ele cita um artigo, que é esse aqui, para liberação. Então, usa caseinato de sódio
para fazer essa emulsão e para liberação controlada de magnésio. E olha que bonita a foto das microcápsulas deles. A gente consegue ver bem certinho uma paredinha e a gente vê vários núcleozinhos, né, do material encapsulado. Então é uma microcápsula bem bonitinha mesmo, tá? Uma emulsão dupla, vocês sabem que uma emulsão é quando a gente faz uma mistura de fase aquosa com fase oleosa. E aí eles falam do uso desse caseinato de sódio, que é um estabilizante e um emulsificante. Então faz uma emulsão, precipita essa emulsão, faz uma segunda vez. E essa questão de usar dois, fazer duas emulsões, por que duas, por que não uma só? É para tentar fazer uma microcápsula com parede mais espessa sempre, para tentar fazer com que o material de núcleo fique realmente muito bem preso, tá? Enfim, é só esse exemplo que o artigo trouxe sobre encapsulação de minerais, ok? Uma outra... Diga, Gabriela, pode falar. Não, eu ia só falar ok. Fala mesmo, porque daí eu não me sinto sozinha. Porque aula online a gente sempre se sente sozinha. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo, que foi o terceiro composto promotor de saúde, é a colina. A colina é um tipo específico de vitamina B. E eu nem... A gente sabe que todas as vitaminas são muito importantes, né? Mas o artigo ele destaca muito essa vitamina em especial. Então ela deve ter alguma função, algum aspecto de saúde muito mais importante. Ou talvez ela seja uma vitamina que a gente tenha dificuldade de consumir, mesmo estando presente nas nossas matérias-primas alimentícias. Né? A gente sabe que a gente consome um monte de coisa e a gente acha que está consumindo todos os nutrientes, mas às vezes esses nutrientes nos nossos produtos eles podem ter sumido por qualquer coisa, ou só porque o produto não está tão fresco, ou porque passou por algum processo, enfim. O artigo destaca essa vitamina do complexo B, tá? Essa vitamina ela é solúvel em água. Então, a princípio, quando a gente consome ela é facilmente absorvida pelo nosso organismo, porque às vezes a gente consome compostos que não são solúveis em água, e aí, dependendo do composto, o nosso organismo tem dificuldade na absorção. Não é o caso da colina, tá? Mas, de acordo com o artigo, ela é uma vitamina que é instável durante o armazenamento. E aí eles citam a encapsulação dela com óleo de soja. Vejam que coisa interessante. Então, eles usam uma matriz oleosa para encapsular uma substância solúvel em água. Então, isso é algo que a gente até falei agora há pouco, quando a gente falou de lipossomas, liposferas, né? Antes a gente imaginava que para encapsular as coisas só precisava ter características comuns. E nem sempre isso é uma verdade. Eu posso fazer encapsulação com coisas de cargas não, de afinidades opostas, tá? E aqui eles usam um leito fluidizado para encapsular essa colina, que ela é dispersa numa solução aquosa na matriz lipídica. Então, o que é um leito fluidizado? Imagina, daria pra gente fazer isso, por exemplo, tipo numa cromatografia em coluna. Todo mundo já viu uma bureta, né? Que é aquela coluninha que a gente abre a torneirinha e vai pingando o líquido, que usa muito para fazer titulação. Sim. Pronto. Imaginem uma bureta sendo um equipamento gigantesco a nível industrial. Então, a gente prepara uma solução para ficar no fundo, dentro da bureta, e aí essa solução vai ser... ela não vai ser assim, ela não vai ficar tão compacta dentro da bureta, ela vai ficar meio solta, tá? E
provavelmente essa solução é uma solução do encapsulante. Então, eu vou fazer dentro da bureta uma soluçãozinha ali do óleo de soja, por exemplo. E aí, só que aí a gente pode fazer um processo que vai de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas pensando na bureta, vamos pensar de cima para baixo. De cima para baixo, a gente vai jogando devagarinho, vai pingando uma solução do nosso material de núcleo. Então, eu vou pingando uma solução, aqui no caso é uma solução aquosa da vitamina, da colina, tá? Vou pingando em cima e ele vai passando por toda essa bureta até chegar lá embaixo e a gente coletar. Mas esse leito fluidizado que está escrito aqui, ó, esse fluidized bed, é um processo no qual todo o material que está ali dentro ele está em constante agitação. Então essas partículas elas ficam essa agitação faz com que elas tenham a maior superfície de contato e a gente consiga fazer uma coisa ficar inserida na outra, tá? Depois desse leito, o material precisa ser seco para formar as partículas de microcápsula, certo? Então, esse óleo de soja ele precisa estar disperso de alguma forma que a água, a solução aquosa da colina, consiga interagir com ele. Tem que ter um emulsificante junto, tem que ter alguma outra coisa, tá? Mas é um processo industrialmente bem interessante esse leito fluidizado que requer controle de vários parâmetros aí, mas eles ficam em constante contato da bureta até que você tenha a coleta do material, que pode ser por baixo, pode ser por cima, porque industrialmente a gente tem bombas, né, para fazer isso. E aí na saída esse material é coletado para ser seco depois, tá? Formar essas cápsulas. Enfim, de acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar do Japão, a colina é um dos 12 grupos de substâncias ativas que é muito interessante ser encapsulada por ser promotora de saúde, ok? E vejam que ela vem separada do grupo das vitaminas, que a gente vai falar de vitaminas depois. Uma quarta questão, ou um quarto grupo de materiais que são muito interessantes de serem encapsulados são os ácidos graxos insaturados. E a gente até falou sobre eles lá no tópico 1, quando a gente falou da introdução, que esses ácidos graxos é muito comum que eles tenham uma origem de material ou de matéria-prima de pescado. E aí esses ácidos graxos eles costumam ter um odor bem característico que muita gente considera desagradável, o odor de peixe. Além do fato de que ácidos graxos insaturados são bastante instáveis à oxidação, muito suscetíveis, na verdade, especialmente aqueles que que são poliinsaturados, que têm várias insaturações. Normalmente essas insaturações elas são bem próximas na molécula e o carbono que fica no meio delas é o carbono mais frágil. E aí então a microencapsulação ela vem com vários objetivos para esses ácidos graxos. Primeiro, para limitar um pouco essa oxidação, já sabendo que eles são tão sensíveis. Dependendo da situação, para prolongar a liberação do ácido graxo, tá? Se for pensando num efeito de saúde, para que esse ácido graxo seja liberado no organismo com o passar do tempo. Às vezes, para mascarar o odor de peixe, o odor, o aroma. E, dependendo também, para que ele se torne solúvel em água. Às vezes, manipular um ácido graxo industrialmente para incorporar ele num alimento. Eu estou fazendo aqui, sei lá, uma mistura, tipo uma farinha láctea, uma mistura que a pessoa consome com leite, sei lá, né, aqueles pozinhos. Se eu estou fazendo um alimento desse e quero incorporar um ácido graxo, o fato dele ser uma matriz oleosa atrapalha muito o meu processo. Então, se eu tivesse esse ácido graxo numa forma de pó fino, que eu consigo microencapsulando, eu vou conseguir facilitar bastante o dia a dia da minha produção, tá?
Então, existem vários encapsulantes de ácidos graxos citados, e esses são os que são citados no artigo, por exemplo. E aí, dependendo do encapsulante que se usa, pode-se ter um objetivo diferente. Por exemplo, quitosana mais lipossoma é tanto para limitar a oxidação quanto para prolongar a liberação. Normalmente, quando eu encapsulo uma coisa numa matriz lipídica, que é o caso das lipossomas, das liposferas, eu consigo fazer com que esse material chegue até o intestino. Esses materiais lipídicos não são degradados antes, tá? Aqui, ó, material mais proteico, proteína isolada de soja, caseinato de sódio, normalmente para mascarar o odor do peixe, limitar a oxidação. Aqui mais carboidratos, quando se usa ciclodestrina, maltodestrina, goma arábica, para retardar a oxidação. Mistura uma proteína com o carboidrato também. A combinação de vários materiais pode agregar os efeitos positivos. Esses são os trabalhos que o artigo cita para encapsulação de ácidos graxos, tá? Então, vejam mais uma vez que são compostos ativos ou materiais de núcleo que podem ser encapsulados com vários tipos de matrizes, lipídicas, proteicas e à base de carboidrato, tá? Tudo bem? Posso continuar? Sim. Sim? Então tá bom. Depois, esse artigo até me trouxe uma surpresa, porque ele veio falar de fibras. Todos vocês sabem da importância das fibras para a nossa saúde. E uma coisa que eu aprendi lendo esse artigo é que existem trabalhos de microencapsulação de fibra. Eu nem imaginava que isso acontecesse, porque normalmente as fibras são ingredientes que a gente usa até como encapsulante. Porque são carboidratos, alguns deles são bastante grandes, as fibras, elas não são, a gente não absorve nada delas até chegar no intestino, então eu consigo encapsular uma coisa na fibra e saber que ela vai ser liberada só no intestino, por exemplo, mas existem alguns trabalhos de microencapsulação de fibras e o objetivo é, vejam aqui, ó, objetivo da microencapsulação: otimizar a palatabilidade e a absorção de água. Então, o que acontece? Um material, quando eu tenho que colocar fibra num produto alimentício, esse produto, às vezes, dependendo da quantidade que é colocada, esse produto ele vai ficando pesado na mastigação, porque essas fibras têm essa característica, né? E vai formando esse peso, diminui muito a palatabilidade do meu alimento e eu tenho dificuldade de absorção de água. Tanto que a gente fala, tem que tomar bastante água para descer, quando é uma coisa muito fibrosa, digamos assim. E aí, vejam, são vários os tipos de fibra: celulose, hemicelulose, peitinas, beta-glutanas, glucanas, amido resistente, alguns oligosacarídeos como inulina, várias gomas, várias mucilagens. Todas essas fibras são importantes para a saúde, mas de acordo com o FDA, para que o meu produto tenha a alegação de saúde, para que eu possa colocar lá no meu alimento, rico em fibras, enriquecido com fibras, eu preciso colocar altos níveis ou altas concentrações. E aí isso pode deixar o meu produto muito viscoso ou meio difícil de ser consumido ou de ser mastigado. Então, a microencapsulação vem para isso. E normalmente essa microencapsulação é feita com materiais que reduzem a hidratação e a absorção de água da fibra. Então, esse produto final não dá aquela sensação de que tá difícil de engolir, tá difícil de mastigar, tá? Aqui, ó, uma microencapsulação bem específica. Então, um oligosacarídeo qualquer, usando monoesterato de poliacilglicerol, que é um material mais lipídico, tá? O material lipídico, ele não vai ficar absorvendo água na sua boca, certo?
E aí, de acordo com o artigo, ó, eles microencapsularam então essa fibra com esse material e ao adicionar isso no leite, apresentou características sensoriais similares ao leite sem a microcápsula. Enfim, é uma novidade bem interessante. Confesso a vocês que foi muito novo para mim ouvir falar de microencapsular a própria fibra, tá? Porque as fibras normalmente são os encapsulantes. É claro que são casos muito específicos, tá? Em geral, as fibras são consumidas sem encapsulação. Até porque é legal, né, João? Até porque a gente já sabe, o consumidor é consciente de que a fibra tem essa característica, que é um produto que a gente vai ficar mastigando. Ela, inclusive, confere saciedade, justamente por, né, esse negócio da gente ficar mastigando muito e depois ela demora para chegar no intestino e tudo mais. Mas, enfim, é uma coisa aí bem legal de se pensar, tá? E achei bem bacana o resultado dessa pesquisa que eles citam, que adicionaram a fibra no leite e ninguém percebeu sensorialmente. A gente sabe que fibra deixa o negócio viscoso, deixa o negócio diferente. Depois das fibras, que são um grupo muito grande, dentro das fibras a gente tem oligosacarídeos, que são aquelas moléculas pequenas de carboidrato. Esses carboidratos normalmente eles são compostos por muitas moléculas de frutose e uma outra glicose só. E esses oligosacarídeos também são muito conhecidos pelos seus efeitos benéficos à saúde, justamente por serem fibras. Então, são carboidratos que o nosso organismo ele não digere, mas eles nos ajudam em várias outras questões, de funcionamento do intestino, de melhora da microbiota, né? Aumento do bolo fecal, várias coisas. Mas o artigo só cita o seguinte, ó, oligosacarídeos em geral são adicionados sem encapsulação nos alimentos, tá? Por que as fibras dá para falar precisa de mais encapsulação e os oligosacarídeos menos? Apesar de que, se vocês olharem, o exemplo que eles deram aqui é de um oligosacarídeo específico, tá? Mas, se a gente pensar em todas as fibras que existem, a gente está falando de algumas moléculas bem gigantescas. São polissacarídeos enormes. E aí, quanto maior a molécula, mais a gente vai percebê-la, né, conforme a gente consome. Um oligosacarídeo é um carboidrato mediano, ele vai ter aí, sei lá, 6, 10, 12 monossacarídeos na molécula. Então, os oligosacarídeos em especial são moléculas pequenininhas. Então, já são moléculas que vão ter menos esses efeitos de palatabilidade, de diminuir palatabilidade e aumentar a viscosidade, tá? Acredito que por isso o artigo nem cite encapsulação de oligosacarídeos, apesar dele ter acabado de citar na parte das fibras. Bom, então o oligosacarídeo é o 6º grupo. O 7º grupo são aqueles álcoois de açúcares, ou os açúcares alcoólicos, ou a gente chama muito de polióis, essas moléculas, e elas costumam ter esse sufixo aqui, ó, UOL, maltitol, xilitol, sorbitol, manitol, todos esses nomes, tá? Esses compostos, eles são considerados edulcorantes naturais. Então, inclusive, a gente vê muito produto zero açúcar, por exemplo, à base de xilitol. E aí as pessoas falam que tem toda a vantagem nutricional por ser um edulcorante, um adoçante, né, natural. Que a gente sabe que os adoçantes em geral, sacarina, ciclamato, sulfame, sucralose, com raras exceções, são de origem sintética. E o consumidor ele está preocupado com o consumo desses compostos sintéticos. Então, a gente tem esse grupo dos polióis aí, e aí eu destaco muito o xilitol, que são adoçantes naturais, tá? Esses polióis, eles costumam ter um problema em algumas pessoas, não é em todas, de ter efeito laxativo, tá?
Então, tem gente que não pode consumir isso de jeito nenhum. Tem gente que fica meio com desconforto, fica com gases e tal. Mas é algo muito pessoal. Não é que esses compostos fazem mal, tá? É só característica de cada ser humano. Cada um tem o seu jeitinho. Mas eles têm essa possibilidade de causar desconforto em algumas pessoas, certo? Eles têm bastante benefício de uso porque eles são pouco calóricos, tem baixo índice glicêmico, e aí eu tô falando para quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, por exemplo, que eles são bem interessantes. São fermentáveis no nosso intestino grosso, e aí por isso que para algumas pessoas ele tem uma sensibilidade bem maior a eles, e essa fermentação acaba sendo até exagerada. Alguns deles servem como antioxidantes e eles são utilizados em muitos produtos. Tem vários produtos que têm esses polióis e a gente nem sabe. Por exemplo, adoçante em gota, ele é um produto que na hora que a gente vira, ele pinga gotinhas, certo? Essa gota que é formada, ela pode ser formada tanto decorrente do tipo de tampa que o produto tem, porque existem alguns, eles chamam de batoque, aquela partezinha de dentro que vai embaixo da tampa. Existem batoques que são projetados para o produto formar a gota mesmo, tá? Mas nem todo batoque tem essa característica. Então, às vezes, no produto, no líquido do adoçante, vai sorbitol. Sorbitol, todos eles, na verdade, eles formam uma solução meio espessa, meio grossa. E aí, se eu coloco um pouquinho de sorbitol naquela água, na hora que eu for pingar, vai formar gotinha. Porque ninguém merece pegar um adoçante líquido, virar e escorrer. Eu preciso contar as gotas, né? A gente sabe que o poder edulcorante é medido em gotas. Se eu não conto a gota, é um problema. Então, sorbitol, por exemplo, é muito utilizado para esse aspecto, para dar viscosidade em soluções de adoçante, para formar a gota, tá? Normalmente, todos esses polióis são utilizados nos produtos sem encapsular, porque eles têm um sabor doce agradável e eles não são muito doces. Quando a gente pensa numa sacarina, num ciclamato, num acesulfame, que são os edulcorantes artificiais que a gente usa, eles vão adoçar 600 vezes mais que o açúcar, 600 não, 60 vezes mais que o açúcar, 40 vezes mais. A sucralose, que adoça mais, eu acho que ela adoça 300 vezes mais. Então, qualquer pouquinho que você coloca no produto já vai te dar até um arrepio de tão doce que o produto vai ficar. O xilitol, a gente meio que usa 1 para 1. Então, se você vai botar uma colher de açúcar na sua bebida, você coloca uma colher de xilitol nela também. Então, eles têm um sabor doce, leve e bem agradável, de certa forma similar ao açúcar, tá? Mas, apesar deles poderem ser usados tranquilamente sem encapsular, pode ser que se julgue importante encapsulá-los para ter alguma característica peculiar. Exemplo, o artigo cita microcápsulas de xilitol com gelatina mais goma arábica. Então, é usada uma combinação de 2 encapsulantes. Gelatina é proteína, goma arábica já é um carboidrato, mas todos têm essa função de endurecer e gelificar, né? E aí a ideia de microencapsular o xilitol é para estender o dulçor e a sensação de refrescância do produto. Esses xilitol, sorbitol também vão muito em produtos tipo bala, tipo chiclete, que aí essa sensação de refrescância precisa ser prolongada, tá? Então aqui eles citam a coacervação complexa, que acho que a gente vai falar da metodologia hoje, talvez não dê tempo, fique para quinta-feira, mas a gente vai entrar nos métodos hoje. Mas vocês já sabem, a gente tem falado muito sobre isso. Existe coacervação simples e complexa. A simples é quando eu uso só um encapsulante, a complexa é quando eu uso 2, ou até mais, não sei, mas mais de um, tá? E aqui é xilitol com 2, gelatina e goma arábica, por isso formando essa coacervação. O objetivo é que o xilitol seja liberado assim
de forma prolongada no produto. Então isso parece muito que ele vai no chiclete, porque o chiclete, se você põe na boca e o gosto some rápido, já acaba com a alegria do chiclete, né? Aqui tem algumas imagens. Então, o artigo citado é da Food Chemistry. Então, a microencapsulação de xilitol por uma emulsão dupla seguida de coacervação complexa. E aí o artigo ele traz umas fotos dessas moléculas, ó. Que bonitinho. E aqui tem até uma coloridinha. Então, o xilitol aqui dentro desse material, dentro de uma microcápsula maior. Fofo, né? Adoro ver fotos de microcápsulas. Depois que eles fizeram as microcápsulas, pelo jeito eles liofilizaram. Tá vendo aqui que tá escrito ó, prior to freeze dry, então é antes da liofilização. Depois que você liofiliza, você perde toda a característica, a característica de cápsula que a gente vê. A liofilização, ela não forma cápsulas bonitas. Enfim. Esse aqui, por exemplo, é pós-liofilização, tá vendo? Perdeu a carinha bonita da microcápsula que a gente esperava. Mas é pela forma que o material é seco, ele aglomera de uma forma específica aí. Mas a microcápsula tá lá, né? Bom, chegamos no 8º grupo de substâncias ou de grupo de substâncias promotoras de saúde, que são as bactérias ácido-láticas. Professora, Diga. licença. É que caiu aqui minha internet sem querer e eu voltei já na parte da liofilização. Eu queria saber se você pode voltar um pouco, porque eu estou fazendo um trabalho numa disciplina que a gente vai fazer a microencapsulação do pigmento da clitória. E aí a gente estava pensando em utilizar a liofilização para fazer essa encapsulação. Volto sim. A liofilização, nesse exemplo aqui, eles estão liofilizando após microencapsular, tá? Então, eles fazem a microcápsula, e a microcápsula é um material úmido, então eles optam pela liofilização para formar um material seco da microcápsula. Mas você também pode usar a liofilização como método de encapsulação, tá? Aqui eu estava falando sobre polióis. Você estava nesse comecinho que eu estava falando de polióis? Tava sim. Pronto. Então, o exemplo que o artigo traz é a encapsulação do xilitol, que o método de encapsulação, na verdade, é a coacervação complexa. Então, eles formam uma estrutura em volta do xilitol, e aí, por ser complexa, usa dois compostos, tá? Encapsulantes, que no caso é a gelatina e a goma arábica, então um proteico e um carboidrato. E aí, pós-encapsulação, eles optam por liofilizar, provavelmente para facilitar o uso desse material. Mas o que poderia ser feito e funciona também, você faz uma solução de tudo isso. Então, pega o xilitol, dilui em água, ou não sei, eu acho que ele não é dissolúvel em água, mas enfim, dilui ele num solvente, mistura junto a gelatina, mistura junto a goma arábica, mistura tudo e joga no liofilizador. E aí, nesse caso, o seu método de encapsulação vai ser a liofilização, porque aí você tem que pensar na proporção. Eu vou botar 1 grama de xilitol, 5 gramas de gelatina e 5 de goma arábica. Então, vai ter bem mais encapsulante do que encapsulado. Secando toda essa mistura, é bem provável que o encapsulante fique por fora, tá? E aí, a liofilização, nesse caso, é um método de encapsulação. No caso aqui desse artigo que eu estou citando, vejam, eles fazem a cápsula antes, e aí aqui tem uma foto mais distante, aqui tem uma foto mais perto, e aqui eles já têm uma imagem diferente, que é colorida, que aí são microscopias diferentes, tá? Então, eles formam a microcápsula pela coacervação,
E aí a coacervação é aquele método que você bota tudo em solução, vai fazendo algumas coisas para que o material de parede precipite e endureça. Então, é goma arábica. A goma arábica, se eu mudar o pH, ela vai começar a precipitar. Gelatina, se eu esfriar, ela vai começar a endurecer. Então, você faz essas variações para formar a cápsula, e aí, no caso deles, depois disso, eles liofilizaram. Então, essa última imagem aqui é do material liofilizado, tá? E aí, veja, a cápsula costuma ser bem bonitinha em foto. Quando a gente liofiliza o material, ele vai formando lascas. Isso tem relação com a forma que a água sai do produto. Não significa que estragou a encapsulação, tá? Ela só não fica uma bolinha bonitinha igual a gente espera ver. Certo? Certo, entendi. Então tá bom. Bom, então esse é o exemplo que o artigo traz de uma encapsulação de poliol, tá? Lembrando que são moléculas que talvez não necessitem de encapsulação pela aplicação que a gente espera, mas eles tiveram aquele apelo extra de encapsular para ter uma liberação mais prolongada do sabor doce agradável. Depois entra as bactérias aciduláticas, que todo mundo estuda. João, a palavra agressiva que você está usando, ela é agressiva só no sentido de visualmente, e aí ao microscópio, né, ela não ficar bonita. Porque a liofilização é um processo de secagem a frio. Então, é um processo de secagem que ele mantém bem todas as propriedades do seu material e você quase não perde material, tá? Agora, para a microcápsula ficar redondinha, bonitinha, o método que se usa que dá muito certo é a secagem por spray dryer. Aí a gente tem as coisas redondinhas. E aí a gente vai falar no tópico 3, quando a gente falar dos métodos, que pode ficar bem redondinho, bonitinho, mas pode ficar com aquele aspecto de bola murcha também, que ele vai formar... vai ficar com aquela cara meio amassada, uma bolinha amassada, porque depende do material que a gente está encapsulando também. Dependendo do material que a gente está encapsulando, vai formar vácuos dentro, e aí na hora que secar a microcápsula vai murchar, tá? Mas assim, as fotos mais bonitas que a gente tem pós-secagem de microcápsula é secar em spray dryer, beleza? Tá certo. Nada. Mas tem alguma influência a visual da microcápsula A na princípio, qualidade? não. Não tem. É que a gente, enquanto pesquisador, assim, a gente faz a microcápsula, ela é muito pequena, a gente não enxerga, a gente enxerga ela no microscópio. E aí teve uma época que até eu ouvi algumas pessoas falando assim: a pessoa fez secagem em spray, fez foto lá na microscopia de varredura, que é o equipamento específico lá, acho que tem lá em João Pessoa. Fazia a foto, viu um monte de coisinha redondinha, bonitinha, a pessoa falava assim: opa, a minha microencapsulação foi perfeita. Só porque ela teve um monte de bolinha. Porém, qualquer coisa que você secar no spray dryer, qualquer coisa, se eu botar lá café e secar, vai formar um monte de bolinha. Porque a bolinha é uma característica do método. Não é uma característica da cápsula em si. Porque às vezes a microcápsula é uma estrutura menor. Eu só preciso de um material pequeno que eu consiga ter a aplicação depois. O fato de estar numa bolinha redondinha, amassadinha, numa lasquinha, não interfere em nada. Às vezes até as lascas, o que interfere é o tamanho. Bolinha grande, bolinha pequena, lasquinha bem quebradinha, porque aumenta a superfície de contato com o material que eu aplico. Tá? Tá. Mas a gente, psicologicamente, a gente sempre quer uma bolinha bonitinha, né? A gente, tá muito mais lindo se ficar uma bolinha bonitinha.
Mas, de novo, a bolinha é específica para o método de secagem. O spray ele tem essa característica. Bom, falando de encapsulação de bactérias, e aí as bactérias que a gente vê mais são as bactérias ácido-láticas, por todo o efeito que elas têm no nosso organismo, né? Os alimentos probióticos e tudo mais. A gente sabe que um alimento, para ser considerado probiótico, ele deve ter uma população dessas bactérias de 10 a 7 unidade formadora de colônia por grama ou por ml. Se for um alimento líquido, por ml, se for um alimento sólido, por grama, tá? O desafio é que às vezes o micro-organismo não consegue se manter em toda essa população durante toda a vida de prateleira do produto. E a legislação exige isso. O produto dura 6 meses, no primeiro mês tem que estar com 10 a sétima, no último mês tem que estar com 10 a sétima ou mais. Eu não posso perder essa viabilidade, senão o meu produto não é considerado probiótico, tá? E aí esses micro-organismos são anaeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Eles podem não tolerar temperaturas, eles podem não tolerar outras condições de processo. Olha, tá escrito errado, estômago. Esses micro-organismos, às vezes, a gente consome, mas ele morre no estômago antes de chegar no alvo, que é o intestino. Então, a microencapsulação tem sido utilizada para micro-organismos para resolver esse tipo de problema, tá? Esses micro-organismos têm sido facilmente empregados em produtos lácteos, porque o produto lácteo, em termos de composição, é um produto extremamente benéfico para esses micro-organismos. Então, não tem tido tanto problema aplicando eles em produtos lácteos. Só que a gente precisa conseguir aplicar esses micro-organismos em outros grupos de produtos alimentícios também. Tem gente que não consome produto lácteo por questão alergênica, tem gente que não consome por opção, e a gente precisa conseguir fazer essa inserção em outros produtos, tá? Esses micro-organismos têm sido aplicados usando muitos métodos de encapsulação, spray, liofilização, emulsificação, separação de fase com coacervação, os gel beads que a gente falou, as esferinhas lá que parece miçanga de gel, que são os que a gente mais vê, que é em esfera de alginato, tá? E os encapsulantes que têm sido usados são inúmeros também, sozinhos ou combinados. Então, leite em pó, alginato, carragena, gelatina, amido, goma. Então, vários carboidratos e várias proteínas têm sido utilizados como encapsulantes dessas bactérias. A gente não vê muito em material gorduroso, mas em proteínas e carboidratos a gente vê muito. E, de novo, vou ressaltar alginato para a produção das esferas de gel de micro-organismo, tá? É o que a gente mais vê. Aqui é um exemplo de um trabalho. Eles fizeram a microencapsulação por spray. E o que eles usaram como material de parede foi uma combinação de muitas coisas. Olha só. Acetato ftalato de celulose, glicerol, leite em pó, maltodestrina, trealose, frutoligosacarídeo, Raimase 260, que é um tipo de amido, Twin 80. Então, usaram todos esses encapsulantes, prepararam uma solução de tampão pH 7,6, depois adicionaram 1% dos probióticos e aí trabalharam com 2, uma bifidobactéria e um lactobacillus. Então, fizeram um só de bifidobactéria e um só de lactobacillus. Usaram um mini spray dryer para encapsular. Então, faz toda aquela solução do encapsulante. Mistura o micro-organismo ali ou o outro material de núcleo que você quiser. Prepara essa solução.
coloca no spray dryer. E aí o spray dryer vai ter as especificações. E aí as pessoas estudam muito isso, variando essas especificações, que é a viscosidade da solução, que você pode fazer ela mais aquosa ou mais densa. E aí não pode ser muito viscosa, porque o spray dryer ele solta partículas, gotículas do material e às vezes corre o risco de entupir. Então, enfim, a força que você coloca para jogar essas partículas, a temperatura do ar que seca, tudo isso são parâmetros do processo, tá? Por que colocaram tanta coisa assim para encapsular esses micro-organismos? Porque o spray dryer é um equipamento que trabalha com temperatura muito alta. O tempo é muito curto de exposição, é alguns segundos, dependendo do spray, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Mas a temperatura chega a 170, 180 graus. Então, já que é uma temperatura muito alta e micro-organismo é muito sensível, precisa ter bastante coisa para que ele fique protegido, possivelmente protegido desse excesso de temperatura, tá? E aí vejam, ó, material seco por spray. Pode formar bolinhas bem redondinhas e aí a gente tem uma dificuldade da uniformidade de tamanho, vocês veem que tem tamanhos bem variados. E algumas que formam alguns buraquinhos, assim, parece uma bolinha meio murcha. Então, os dois formatos são formatos bem característicos de secagem em spray dryer, tá? Ampliação de 2.000 vezes aí das microcápsulas. Inclusive, nesse estudo, ó, avaliação da sobrevivência sobre condições e viabilidade sobre diferentes temperaturas. Ah, não, achei que era o método que era usando várias temperaturas. Não é o método de encapsulação, não. Esse artigo anterior, então, ele usou spray, que tem sido muito utilizado de fato, porque industrialmente é um equipamento que compensa ser utilizado para microencapsulação. Mas, como eu disse, o desafio é que a temperatura do spray dryer é muito alta, isso pode eliminar boa parte desses micro-organismos, né? Mas essa notícia, ela é de 2022. Eu achei interessante porque ele traz a notícia: bactérias do bem, escudo natural pode turbinar probióticos do corpo. Capa de proteção criada com carboidratos de algas ajuda bactérias do bem a chegarem intactas ao intestino, sobrevivendo aos ácidos do estômago. Cientistas de Singapura planejam usar o revestimento para melhorar o perfil nutritivo de alimentos e bebidas diversos. Achei legal a notícia, ela é de 2022, mas isso já é um trabalho bem antigo, o uso de alginato para encapsular micro-organismo, tá? E aí aqui na notícia eles citam o artigo. O artigo foi publicado na Carbohydrate Polymers, que é uma revista top do top do top, tá? 2022 aí. E aí, ó, eles fazem em alginato durante a secagem em spray. Por que eles fazem o spray? Porque o alginato ele vai formar as bolinhas, os gelzinhos, e isso é um material, o material resultante é muito úmido. Então ele encapsula primeiro no alginato, depois seca no spray. Quando vai secar, o micro-organismo já está protegido, então o spray dryer não vai ter aquele efeito de possivelmente matar o micro-organismo, tá? Mas enfim, é o trabalho desse pessoal aí de Singapura, usando o alginate cross-linking, e o cross-linking é o emaranhar, é o fechar, englobar, tá? Usando aí o spray dryer para secar, e aí eles percebem que consegue fazer o micro-organismo chegar na parte intestinal. Até porque o alginato é um material de parede conhecido por não ser liberado até o intestino. Então, se eu encapsular qualquer coisa em alginato, essa coisa vai chegar lá no intestino, tá? Bom, depois das bactérias aciduláticas, não tem tantos trabalhos sobre isso, mas existem alguns tipos de álcoois que são encapsulados
com funções específicas, e aí cita-se no artigo esse outro artigo aqui, que é esse álcool encapsulado, o policosanol, tem uma melhora nas questões de HDL do organismo. Vocês sabem que HDL é o colesterol que a gente chama de colesterol bom, né? Então, a encapsulação tem melhorado isso. Essa encapsulação também aumenta o potencial antioxidante enfim, no corpo aí. E aí, esse policosanol, que é um álcool que eu não conhecia, ele vem do açúcar da cera do açúcar da cana. Enfim, é um álcool diferente aí, que pode ter uma função específica no nosso organismo, especialmente se passar por método de encapsulação, tá? Não entrei muito a fundo, que tem alguns artigos que são mais complicados, a gente deixa para depois. Por enquanto, a gente está só em revisão da literatura. A gente está terminando os materiais que têm essa função de saúde, já estamos chegando no 10º grupo. Lembrando que são 12, certo? O 10º grupo é o grupo dos glicosídeos. E aí essa figura estava lá no artigo. São vários compostos que aparecem especialmente nos nossos vegetais, que podem ter função muito específicas para o nosso organismo. Então, existem saponinas, derivados de flavonas, derivados de etileno, de estiroleno, de benzeno. E aí, vários compostos, ó, populina, salicina, arbutina, sinigrina, essa eu nunca ouvi falar. Jalapina, naringina já ouvi. E aí tem muito trabalho dessas substâncias específicas aí e da encapsulação delas. Apesar de que várias delas, ó, as important ingredients of seasonings, ou seja, como ingredientes importantes de temperos, seasonings são temperos, especiarias. Glucosides are used without encapsulation in the food industry. Então, os glicosídeos são usados sem encapsular na indústria de alimentos. Entretanto, most of the glucoside encapsulation is applied in the pharmaceutical and cosmetic industry. Então, a maior parte da encapsulação de glicosídeos é aplicada na indústria farmacêutica e de cosmético. Por exemplo, esculin is a derivative of glucosides, acting as a therapeutic compound to treat nefrolitíases. Nem sei o que é isso, Jesus, mas a esculina é um derivado de um glicosídeo agindo como um composto terapêutico para tratar esse problema aqui, que é nefro, acho que é renal, não sei. Enfim. Por que ela é encapsulada? It is sensitive to acidic conditions, for example, the upper GI tract in humans. Então, ela é sensível a condições ácidas. Por exemplo, o trato gastrointestinal superior em humanos. Esculin was entrapped within alginate ketosane hydrogel matrix. Então, a esculina foi presa, encapsulada, dentro de uma matriz de hidrogel de alginato e quitosano. By extrusion and gelation for target delivery to the intestine. Então, o método por extrusão e gelação. Gelação é sempre o método do alginato, tá? Para entrega no alvo, que é no intestino, certo? Então, é muito comum, a gente já usa esses temperos o tempo todo na alimentação. Não se encapsula muito eles, a não ser que eles sejam utilizados, é o que o artigo está dizendo, no tratamento de doença. E aí, quando eu tenho um princípio ativo, um composto bioativo que eu extraio,
e faço ele virar um medicamento, tipo assim, então agora eu vou consumir cápsulas de esculina 3 vezes por dia, aí a gente tem um nutracêutico, né? A definição de nutracêutico é como se fosse um medicamento, mas é uma partícula ou um composto alimentício que é administrado isolado a partir do alimento como um medicamento, certo? Da mesma forma que a gente consome, não sei se vocês consomem, mas as pessoas consomem cápsula de ômega 3. Cápsula de ômega 3 é um nutracêutico, porque o ômega 3 foi extraído lá do alimento, e ele é administrado sozinho com uma ideia de prevenção de doença ou prevenção de envelhecimento ou qualquer outra coisa, tá? Então, essas moléculas aí, pelo visto, na área alimentícia são pouco encapsuladas. O penúltimo grupo são isoprenos e vitaminas. Isoprenoides ou isoprenos, os mais famosos para nós são os aromas. O isopreno é uma molécula que tem esse tipo de cara aqui. Então, essas duplas insaturações próximas. Existem vários tipos de isoprenoides, por exemplo, os monoterpenos, que são os aromas, os diterpenos, que são vitaminas e alguns precursores, triterpenos, esteroides, tetraterpenos, que são carotenoides. E aí, vários desses compostos têm sido empregados encapsulados, especialmente aromas e carotenoides para alimentos, tá? Aromas por quê? Porque o aroma do alimento normalmente ele é sensível à temperatura. Então, se eu vou fazer vou comercializar aqui suco pronto de limão, de laranja, por exemplo. Se eu uso qualquer processamento térmico para fazer esse suco, que normalmente é importante, uma pasteurização e tal, para ele durar mais, os aromas já foram todos embora, né? Ou carotenoides, que são os pigmentos que são muito sensíveis também à temperatura, oxigênio, várias outras coisas. Então, limoneno que tem na laranja, limoneno que tem no limão, a gente tem muitos trabalhos, por exemplo, de encapsulação desse composto, tá? Até trouxe um trechinho aqui em inglês, porque vocês sabem que a gente sempre vai ter trechinho em inglês, mas eu prefiro que a gente leia em inglês na sala, né? Mas enfim. Eu vou ler em português mesmo, tá? Monoterpenos como citral, linalol, mirceno, limoneno, pineno são importantes como ingredientes voláteis de aroma, de sabor, nos óleos essenciais. A microencapsulação tem sido introduzida para prolongar a liberação do aroma na matriz alimentícia e para melhorar a estabilidade oxidativa desses compostos oleofínicos, que são compostos com afinidade oleosa, né? Afinidade por óleo. Limoneno é um flavor modelo. Como um flavor modelo, foi coberto com vários materiais de paredes para investigar o perfil de liberação e a estabilidade ao armazenamento. Essas substâncias são substâncias bem pequenininhas, ó. Usa-se muita ciclodestrina para encapsular esses compostos de aroma, de flavor, tá? Flavor, gente, a tradução para flavor é sabor, tá? Mas é porque a gente às vezes não usa a palavra sabor da forma correta, porque o sabor é uma mistura de gosto com aroma. Então a gente costuma traduzir flavor como aroma, mas flavor na verdade o significado correto de flavor é sabor, porque é a mistura do gosto com o aroma do produto, ok? Eu vou trazer para vocês, quando a gente falar dos métodos, de encapsulação com ciclodestrina de substâncias de flavor, tá? E pra gente terminar, mas não menos importante... não é pra terminar ainda não. Aqui mais citando esses flavors, aqui citando vitaminas e carotenoides.
São várias as vitaminas que são importantes para nós. Vejam que a colina foi falada sozinha lá atrás, uma substância importante em relação a vitaminas. Nós temos vitaminas que são solúveis em água, que a gente não se preocupa tanto em encapsular porque o nosso organismo absorve bem, mas a gente pode se preocupar em encapsular porque, por exemplo, se é uma vitamina solúvel em água que está presente na fruta, qualquer lavagem que eu fizer da fruta, talvez eu possa perder vitaminas, por exemplo. As vitaminas lipossolúveis e os carotenoides. Por serem lipossolúveis, o nosso organismo tem dificuldade de absorver, então por isso elas têm baixa biodisponibilidade. Então a microencapsulação desses compostos tem mais relação com a gente conseguir absorvê-los quando eles chegarem lá no nosso intestino. Todas essas moléculas ocorrem nos alimentos, são lábeis, ou seja, a gente perde elas ou são instáveis. Se a gente expor à luz, a agente oxidante como o oxigênio, agentes redutores, calor, umidade, ácidos e álcalis. E aí vários encapsulantes têm sido utilizados para essas vitaminas. Quitosana, proteína, ciclodestrina. Aqui a ciclodestrina também para um tipo de carotenoide, ó. O licopeno, que tem essa cara aqui. O licopeno é o pigmento principal de todos esses vegetais. Então, melancia, pimentão, pimentas, goiaba, mamão, laranja, tomate, romã, figo. O licopeno é o principal pigmento da cor desses vegetais. Então, tem vários trabalhos de encapsulação do licopeno para que ele chegue no nosso organismo e esteja biodisponível, porque ele tem vários benefícios à saúde. Antioxidante, prevenção de várias doenças, enfim. Então, esses compostos têm sido muito encapsulados e os encapsulantes mais comuns são materiais proteicos e carboidratos, tá? Agora sim a gente chega no último grupo, que é o grupo dos avulsos, né? Vários fitoquímicos. Fitoquímicos são os compostos químicos produzidos pelas plantas, então por isso o prefixo fito. E existe uma variedade bizarra, gigantesca de fitoquímicos que são importantes para a nossa saúde de várias formas. Antigamente a gente falava que esses compostos existia, até hoje a gente vê isso ainda, que são compostos extranutricionais, que eles não são nutrientes para nós. Porque nutriente é carboidrato, é proteína, é gordura, é vitamina, é mineral, né, que serve para o funcionamento do nosso organismo, né, para, enfim, várias funções aí, produção de energia e tudo mais. E aí eles falavam que esses fitoquímicos, que são vários compostos bioativos, eram extranutricionais. Não tinha função de nutrir, mas tinha outras funções importantes. E hoje esse conceito já está um pouco errado. Na verdade, várias dessas funções têm relação sim com a nossa nutrição, né? E aí a quantidade de fitoquímicos que a gente vê na literatura dá até medo. Existem os famosos vários ácidos fenólicos, flavonoides e taninos são os famosos. E dentro dos flavonoides, vejam aqui. Aqui está repetido, né? Flavonoides, flavonas, flavononas, isoflavonas, as antocianinas, as antocianidinas, ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinâmicos. E aí existem muitos mesmo citados na literatura. O artigo destaca o resveratrol pela quantidade de estudos que a gente tem de microencapsulação de resveratrol. Vocês sabem que resveratrol é um composto que a gente encontra em uvas, né? E o artigo destaca também curcumina. Eu trabalhei com curcumina no meu mestrado lá em 2012, 2013. E, gente, quando a minha orientadora falava, faça uma revisão da literatura sobre curcumina, e me dava vontade de chorar. De tanta coisa que tinha na literatura. Assustador.
assustador mesmo. Ao mesmo lado, você fala, poxa, é fácil de achar, mas faz um levantamento de tudo que tem. Gente, era muita coisa. E a minha principal preocupação era, eu vou fazer um trabalho, com certeza eu vou fazer um trabalho que alguém já fez. Já fizeram tudo sobre curcumina, gente, que medo, né? Mas enfim, deu tudo certo e o trabalho foi um bom trabalho. Mas só para não deixar passar, o que está escrito aqui do lado, ó. Os fitoquímicos se referem a vários compostos que são extraídos de plantas e são fisiologicamente ativos quando consumidos. Eles são compostos de polifenóis, fitoesteróis, alcaloides, derivados do isopreno e vários outros químicos, certo? E aí, de novo, o artigo destaca esses dois. Eu coloquei aqui para ilustrar o artigo que eu sempre cito para vocês, o meu orgulho aí de pesquisa de curcumina. Nós fizemos microencapsulação com beta-ciclodestrina, avaliamos a estabilidade do material, a solubilidade, porque a curcumina é insolúvel em água, tá? Caracterizamos as microcápsulas usando 4 técnicas, deu um trabalho danado. E no final a gente aplicou em sorvete. Vai chegar o dia que a gente vai esmiuçar esse trabalho todo, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa com a microencapsulação, tá? E ó, que isso aqui é só algumas análises, ainda dá para fazer bem mais. Tendo dito isso, terminamos o nosso tópico 2. No tópico 2, o nosso objetivo era citar todos os encapsulantes, ou uma boa parte deles, e os materiais que comumente são encapsulados na literatura. Minha pergunta para vocês: alguma dúvida, alguma colocação? Não, professora, por mim tá tudo certo. João, tudo certo também? Eu vi a sua risadinha, tá? Sem dúvidas. Como já são 10h30 e aula remota costuma ser mais cansativa, eu acho que a gente pode parar por aqui e a gente fala do tópico 3 na quinta. Pode ser? Eu só quero falar uma coisa antes. Deixa eu botar isso aqui, só um minutinho. Daí a gente já termina. E é bom que a gente começa um tópico novo com todo mundo na sala também. Deixa eu ver. A gente está atrasado com as nossas atividades valendo nota. E aí eu já queria divulgar essa primeira. Opa! Mas não se preocupem que ela não é para amanhã. Vocês viram que nesses slides eu trouxe uma notícia, eu coloquei só o título, né? De uma notícia que foi divulgada no Correio Brasiliense referente a um artigo publicado. Na nossa primeira atividade, vocês estão vendo meu slide aí? Sim. Sim? Então tá. A nossa primeira atividade, valendo 3 pontinhos, vai ser um painel de notícias. E aí eu quero que vocês pesquisem uma notícia sobre microencapsulação de ingredientes alimentícios. Coloquem lá nesse painel. Qualquer notícia que vocês acharem interessante, tá? Esse aqui é o link do painel. Vocês entrem nesse link para vocês poderem adicionar. Vocês podem postar até às 5 da tarde do dia 16, então não nessa quarta, na outra. Porque não nessa quinta, na outra, dia 17/10, vocês vão apresentar essa notícia em aula. Não é para montar slide, a gente vai abrir a notícia no que vocês postarem no painel e vocês vão falar sobre ela, tá? Então, vocês, essa é a notícia que eu escolhi, a notícia fala sobre isso, isso e isso, explica o que a notícia traz e também digam o que chamou mais atenção, por que vocês escolheram essa notícia, tá? João Pedro já trabalhou com painel comigo, Gabriela não sei se já trabalhou, mas caso não, vocês entrem lá no link, deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Aqui. Como é que vai ser? Você clica lá nesse link, deixa eu abrir aqui.
Apareceu aí a minha tela azul? Sim. Pronto. Esse aqui é então o painel, eu coloquei o título aqui, tá? Aí eu vou lá no Google, por exemplo, vou pesquisar uma notícia: microencapsulação de alimentos. Vou no Google Notícias. Vou fingir que isso é uma notícia válida, tá? Nem olhei o título. Ah, essa é a notícia que eu escolhi. Vou colocar o link aqui, vou copiar o link. Lá no painel eu vou no maisinho. No assunto eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês. E aí aqui tem o inserir link, é esse aqui, ó. Aí vocês só colam o link aqui. Tá bom, permite. Foi. Ele tá processando. E aí publicar. Então a minha notícia tá aqui, então vai ter a minha não, né? Vai ter da Gabriela, do João Pedro, do Felipe, da Duda. E aí no dia da aula, dia 17, a gente vai abrir essas notícias e cada um vai falar sobre a sua. Tudo bem? Tudo bem, professora. Sim, professora. Então eu vou deixar esse link eu vou pôr no Siga, vou mandar no WhatsApp também, para ficar mais fácil. Às vezes o Siga ele não entende link, né? Aí vocês copiem e colhem no navegador, tá? Não é para ter notícia repetida. Eu sempre consigo ver quem foi a primeira pessoa que postou. Então, antes de botar de vocês, olhem se alguém já colocou, tá? Não quero notícias repetidas. Combinado? Combinado, professora. Combinado. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na quinta-feira. E aí na quinta a gente vai começar a falar dos métodos de encapsulação, trazendo exemplos práticos. Certo? Tá bom, professora. Até Muito obrigada. quinta-feira. Obrigada a vocês. E um beijo grande. Tchau, professora. Muito obrigado. Até Tchau, quinta. tchau.